Bem-vinda de volta ao episódio número 4 do nosso podcast, onde eu compartilharei consigo 3 dos erros nutricionais mais comuns que talvez você esteja a cometer e que estão realmente a lhe fazer ganhar peso. Se você está frustrada com ganho de peso repentino, baixa energia, inchaço, irritabilidade, mau sono, até confusão mental, desde que você chegou aos 40 anos, então este podcast é para si. Eu sou Fátima das Neves, sou nutricionista e eu me dedico a ajudar mulheres com mais de 40 anos a prosperar, ensinando-as como comer, se movimentar e cuidar dos seus corpos. Ok, então vamos direto ao assunto. 3 dos erros mais comuns que eu vejo as mulheres a cometerem, especialmente depois dos 40 anos, que na verdade estão a lhes fazer ganhar peso. O primeiro erro é que as mulheres estão a comer a proporção errada de macronutrientes que elas precisam para o seu corpo. Então, primeiro vamos falar sobre o que são os macronutrientes. Os macronutrientes são os grandes componentes da nossa refeição. São os nutrientes que nós obtemos por meio do que nós comemos. Os macronutrientes são proteína, gorduras e carboidratos. Também existem sim os micronutrientes, que são as vitaminas, minerais, fitonutrientes e antioxidantes, que também encontramos na nossa alimentação. Mas esse é um componente separado. Hoje nós vamos falar dos macronutrientes porque é onde eu vejo muitos problemas. As mulheres não estão a comer proporções certas de macronutrientes de que elas precisam, especialmente nessa nova fase da vida. Então, a maioria das mulheres vem até mim e diz: Eu como super saudável. Aí eu olho para o que elas estão a comer e eu posso rapidamente identificar vários erros. Então, elas estão a comer saudável de forma geral. Outro dia, eu estava a ter uma sessão com uma cliente e estávamos a falar sobre os tipos de comida que ela gostava. Ela gostava de frutas, vegetais, grãos integrais e ela estava super ciente do laticínio que realmente é melhor para ela. E até ela adquire queijos importados da Itália. Até aí tudo bem. Então, ela estava super consciente das suas escolhas alimentares, mas ainda assim ela sentia-se cansada, com ganho de peso, fazia vários lanches, se sentia desconfortável com o seu corpo e não conseguia realmente controlar esse ganho de peso. Ela amava salada e todas essas coisas saudáveis. Então, ela estava a fazer todas essas coisas, a se alimentar bem, entre aspas, mas quando olhamos para os detalhes do que realmente ela estava a comer, acabava que não era adequado para o corpo dela. E eu vou explicar o porquê disso. Então, uma das primeiras coisas que eu faço com os clientes é pedir um histórico alimentar. Por exemplo, o que comeu nos últimos 3 dias. E daí revisamos, analisamos, eu determino a quantidade dos seus macronutrientes, que são realmente ideais para esse estágio da vida. E aí nós comparamos as notas. E em 95% das vezes há uma discrepância nos macronutrientes, que são as proteínas, gorduras e carboidratos, mas especialmente a proteína. Eu sei que você pode estar sim familiarizada com a proteína. Há uma grande tendência agora em relação à proteína, dietas ricas em proteína, mas com toda essa tendência há uma deficiência quando eu olho para o registro alimentar de ingestão de proteína das minhas clientes. E a proteína é um macronutriente muito importante. Sim, a gordura e carboidratos também são importantes, também nos dão vitaminas, minerais, energia, mas se não estivermos a adquirir, a consumir proteína suficiente, principalmente proteína de origem animal, nossa energia não será estável. O que acontece é que a proteína, quando nós ingerimos, ela é quebrada e, na verdade, ela é quebrada em aminoácidos de cadeia única. Então, esses aminoácidos são conectados novamente e formam a nossa pele, ossos, músculos, nosso DNA. Então, nós precisamos da proteína em cada célula do nosso corpo. Quando nós não temos proteína suficiente, temos células com mau funcionamento no nosso corpo. E até podemos nos safar disso quando nós somos mais jovens, mas à medida que nós envelhecemos, começamos a perder massa muscular. Então, a cada década, após 30 anos, nós começamos a perder 8% da nossa massa muscular. Se não estivermos a consumir proteína suficiente, isso pode levar a coisas como sarcopenia, onde o nosso corpo está a se deteriorar e estamos a perder músculos em um ritmo super rápido. Então, nós precisamos de proteína e precisamos de proteína especialmente à medida que envelhecemos. Em parte, sim, porque estamos a perder lá a massa muscular e em parte por causa da resistência à insulina que se instala no nosso corpo nessa fase da vida.
Então, nos episódios anteriores, eu expliquei que quando o nosso corpo está a passar por essas mudanças hormonais, seja na perimenopausa ou na pós-menopausa, ele está sob estresse. E esse estresse causa um aumento no cortisol. E esse aumento do cortisol, esse bombardeamento contínuo do cortisol, leva à resistência à insulina. E é aí que começamos a ganhar peso. Agora, se não estivermos a comer proteína suficiente e estivermos a comer predominantemente carboidratos, a nossa resistência à insulina vai piorar. E continuaremos o quê? A ganhar peso. Então, precisamos estar cientes, especialmente nessa fase da nossa vida, sobre os nossos macronutrientes, sobre a ingestão, a proporção dos nossos macronutrientes. Geralmente, eu recomendo que as mulheres consumam no mínimo 100 gramas de proteína por dia, mas isso é o mínimo. Tem mulheres que vão precisar de muito mais do que isso, dependendo das suas necessidades. E comece a ir lá a registrar a sua alimentação e veja realmente se você consegue bater no mínimo 100 gramas de proteína por dia. Ok, esse foi o erro número 1, proteína em baixas quantidades. Vamos para o erro número 2. Levante a mão se essa for você. Nós gostamos de comidas rápidas, nós gostamos de lanchar, nós gostamos de comer pequenas coisas, tipo, eu vou comer um pouquinho disso, depois vou comer um punhado de nozes, depois vou comer um pouquinho de chocolate amargo e depois vou comer um pouquinho de bolacha com alguma coisa. Nós estamos a pastar o dia todo, estamos a fazer pequenos lanchinhos o dia todo. E honestamente, isso pode ter funcionado quando você tinha 20, 30 anos, mas por causa do problema da resistência à insulina, por causa do problema do cortisol, porque estamos a perder massa muscular, nessa fase da perimenopausa e menopausa, agora nada disso funciona. Então, nós precisamos comer refeições regulares, precisamos comer 3 ou 2 refeições realmente completas, dependendo do seu corpo. É tudo bioindividual, não tem regras assim estabelecidas. Eu gosto que as pessoas comecem com 3 refeições completas. Depois podemos ajustar se necessário. Eu trabalho consigo, eu liguei em cada etapa do caminho, eu consigo ver se o seu corpo responde melhor, vamos ajustando as coisas, mas comece com 3 refeições super balanceadas. E então, em cada refeição balanceada, tenha lá proteína suficiente, carboidratos suficientes, gorduras de boa qualidade suficientes e não coma durante 3 a 4 horas. Não coma entre as principais refeições. Entre uma refeição e outra, você pode beber água, você pode tomar um chá de ervas sem açúcar. Não tome café, por favor. Não tome ou não coma guloseimas açucaradas. Faça um mini jejum. Entre uma refeição e a outra, umas 3 ou 4 horas de jejum, mini jejum. E realmente veja como é que seu corpo responde. Porque toda vez que você come, especialmente se você come proteínas e carboidratos, seu corpo acaba secretando insulina. Então, imagine você a comer 9 horas, 11 horas, 12 horas, 14, 16, 18, 20. Você está a pastar o dia todo, você está a fazer pequenos lanchinhos o dia todo. E toda vez que você faz isso, seu corpo secreta o quê? Mais insulina. E você começa a se tornar resistente à insulina. Seus níveis de açúcar no sangue aumentam. E o que acontece? Você começa a ganhar peso, especialmente na região da barriga. Então, tente fazer 3 refeições regulares e componha devidamente lá os seus pratos. Mas eu gosto de comer um pedaço de chocolate amargo. Não tem problema. Basta comer junto com a sua principal refeição. Pode ser seu almoço, pode ser seu jantar, por exemplo. Depois do almoço, coma lá o seu pedacinho de chocolate amargo. E assim você terá comido com a sua principal refeição e não 2 horas depois. E assim você saberá realmente que deu um tempo suficiente para a refeição ser digerida. E isso será ótimo para o seu sistema digestivo. E isso vai evitar que o seu corpo inche e ajudará seu organismo a metabolizar esse alimento. Até a Associação de Diabéticos, eles costumavam apoiar comer pequenas refeições ao longo do dia para equilibrar os níveis de açúcar no sangue, mas eles agora concluíram que, na verdade, fazer esse mini jejum entre as refeições é melhor para estabilizar os níveis de açúcar no sangue e garantir que na próxima refeição o seu corpo responderá melhor à insulina que o seu corpo produz naturalmente ou à insulina que você toma se você for diabética. Finalmente, o terceiro erro que eu vejo clientes a cometerem é comer tarde da noite. Há razões psicológicas e fisiológicas para isso, mas comer tarde da noite não está a lhe ajudar. Sério, não está. Antes da eletricidade, antes da geleira, ninguém comia à noite. Então, quando o sol se punha, as pessoas naturalmente paravam de comer.
E, na verdade, nosso corpo foi projetado dessa forma. Nosso metabolismo reduz pela noite, nossos sucos digestivos não são tão secretados durante a noite. Então, quando você come, isso realmente coloca muito estresse sobre o seu corpo. E você não vai digerir bem a comida, você não vai metabolizar bem e você vai acabar ganhando peso. Isso causa uma série de problemas hormonais. São muitas clientes que relatam que tarde da noite ficavam lá a beliscar, a fazer pequenos lanchinhos, e quando decidimos cortar esses lanchinhos, muita coisa melhorou. Desde o ciclo menstrual que melhorou, até PM magicamente desapareceu, e porque a compulsão causa esses lanchinhos durante a noite, também causa um estresse ao seu corpo. E você sabe, muito estresse leva ao aumento do cortisol. E com tudo isso, o sono é de péssima qualidade. Então, acabe com o lanche tarde da noite e a melhor forma de você conseguir fazer isso com sucesso é tendo ótimas refeições durante o dia. Certifique-se de que você está a comer calorias suficientes, de que você está a comer bem durante o dia, está a ingerir proteínas suficientes, gorduras boas suficientes e elimine os lanchinhos. Tente fazer esse mini jejum entre as refeições, tente monitorar suas refeições e veja se você realmente está a comer proteína suficiente. E não petisque, não coma à noite, não coma à tarde da noite. Escove os dentes, use um fio dental, torne a sua vida mais difícil. Faça com que seja mais difícil começar a querer fazer lanchinhos tarde da noite. E veja, observe como o seu corpo melhora, como a sua digestão melhora, o seu inchaço e tudo mais. Muito obrigada por ouvir e lembre-se de se juntar a mim toda segunda, quarta e sexta para um novo episódio do podcast Além dos 40. E além disso, se você achou isso útil, eu adoraria que você deixasse uma avaliação no podcast. Muito obrigada.